O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Semana passada, ouvi o testemunho de um pastor que falava de um outro pastor que eu conheci, pastor Jonas Macedo Filho. O pastor Jonas estava gravemente enfermo e ele não podia mais levantar da cama. E um dia ele quis se levantar da cama e os filhos não deixaram. Pai, o senhor não pode se levantar da cama. E ele disse, eu preciso me levantar da cama, porque o meu Senhor está vindo me buscar e eu quero recebê-lo em pé. E ele morreu em pé. Ele teve a visão do Senhor Jesus vindo buscá-lo. O Senhor vem buscar a sua igreja. Como ele vai encontrar a sua igreja, a Batista do Calhau? A palavra de Deus diz, porventura o Senhor achará fé na terra? Como foi nos dias de Noé, que casavam e davam-se em casamento, assim será na vinda do Filho do Homem. E a igreja precisa estar alerta, vigilante, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vem, mas Ele dá os sinais de que Ele está vindo buscar a sua igreja. E que Ele possa encontrar a sua igreja alerta, desperta, vigilante, operosa, fazendo o trabalho que nos compete fazer para a glória do nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu quero ler o versículo 24 e o versículo 32 do capítulo 15, que é o capítulo dos achados e perdidos da Bíblia. E o versículo 24 e o versículo 32 está dentro da parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos. E o pastor já pregou inúmeras vezes nesta parábola. Então diz assim o verso 24 do capítulo 15 de Lucas. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o verso 32, mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Amém? Amém? Vamos orar. Pai, em cuja presença nos encontramos, humildemente nos colocamos diante da tua poderosa mão e oramos como aquele publicano lá no templo naquele dia, quando disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E olha, Senhor, para teu povo aqui reunido nesta noite. De uma maneira muito especial, vem falar conosco. Vem nos trazer lições preciosas da tua palavra para a nossa vida. Que teu servo que fala contigo seja teu mensageiro fiel e possa apresentar a tua palavra com fidelidade e verdade. Ouve a nossa petição. Olha para a nossa necessidade nesta noite. Fala conosco, Senhor. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Achado. Meus queridos irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós encontramos algumas verdades que são de uma clareza solar. E uma delas é que Deus sempre tomou a iniciativa da nossa redenção. Redenção é a experiência que o ser humano tem
quando é encontrado por Deus, mediante Jesus Cristo. E quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que desde o Jardim do Éden, Deus toma a iniciativa, ou melhor, corrigindo esta informação, desde a eternidade, antes mesmo do Jardim do Éden, Deus já havia tomado a iniciativa de salvar o homem. Porque no relato do Gênesis, no capítulo 3, que é o capítulo da queda do homem, de Adão e Eva, no mesmo capítulo nós vamos encontrar aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, o primeiro evangelho. E nós percebemos no capítulo da queda que Deus já havia tomado providências, já sabia que o homem ia pecar e já tinha providenciado o plano da redenção mediante seu Filho Jesus Cristo. Portanto, Deus sempre tomou a iniciativa. E quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus foi visitá-lo, Deus tomou a iniciativa de visitá-lo na viração do dia. Portanto, Deus sempre toma a iniciativa. E quando nós abrimos a nossa Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que é o capítulo dos achados e perdidos, porque é o capítulo da parábola da ovelha perdida, né? Lembram-se da parábola da ovelha perdida? Que uma ovelha que fazia parte do rebanho, eram 100 ovelhas, e uma se desviou, e o pastor foi buscar esta ovelha perdida. Na parábola, o pastor é Cristo. Cristo foi buscar, deixou as 99 ovelhas lá no redil, lá no aprisco, e foi buscar com o seu cajado a ovelha que se havia perdido. Então o pastor toma a iniciativa. É Deus tomando a iniciativa de buscar a sua ovelha perdida. Quando nós lemos a parábola no capítulo 15 de Lucas, da dracma perdida, daquela moeda perdida, aquela mulher é Deus, né? Ela perdeu uma moeda e ela diligentemente vai em busca da moeda perdida. Ela toma a iniciativa, até porque a moeda não tinha o que fazer para encontrar a sua dona. A dona vai em busca. Então, o homem, o pecador, é aquela moeda perdida, que tem, naquela moeda, tem a cunha, tem gravada a inscrição de Deus. Aquele homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Deus vai em busca daquilo que lhe pertence. E na parábola do filho pródigo ou do filho perdido, nós temos a impressão de que é o filho pródigo que toma a iniciativa de voltar para casa. Quando ele cai em si e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi, e a gente tem a impressão que é o pródigo, que é o filho mais novo que toma a iniciativa de voltar, mas isso não é verdade. O pai já o esperava, olhar perdido na longura do caminho, e quando o filho é avistado na estrada, é o pai que corre na direção dele, não é o filho que corre em direção do pai, é o pai que pula no pescoço do filho e enche-o de beijos. Deus sempre tomando a iniciativa. A redenção não acontece de outra forma. Não é o homem que toma a iniciativa, é Deus que toma. Mas como é que aquele jovem, aquele filho mais novo, resolveu voltar para casa? Porque o amor de Deus nos constrange e Ele nos chama de volta para casa. Nos 2 versículos que eu li nesta noite, um deles, não sei se vocês perceberam, no versículo 24, nós lemos: porque este meu filho, é o pai falando a respeito de seu filho, este meu filho estava perdido e foi achado. E no versículo 32, ele está falando com seu filho mais velho, disse: este teu irmão, era justo que nós festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava perdido. Então eu vejo pelo texto
que aquele que estava perdido era um filho de Deus. E aquele que estava perdido era o nosso irmão caçula. Ele estava perdido, mas ele foi achado. Ele foi encontrado. Porque Deus toma a iniciativa de nos procurar e de nos alcançar. Se você está buscando a Deus, não tenha dúvidas, Ele já encontrou você. Se você está buscando a Deus, é porque Ele já agiu em seu favor, falando de alguma forma ao seu coração, para que você pudesse ouvir a sua voz. A ideia contemporânea de autoajuda. Você precisa se autoajudar, você precisa ajudar-se a si mesmo. Mas isso não ocorre na redenção. Você não pode alcançar a redenção, a salvação, fazendo algo por si mesmo. A parte que compete, meus queridos irmãos, ao pecador, é passiva e não é ativa. Nós nunca podemos nascer de novo, física ou espiritualmente, por nós mesmos. Quando você nasceu, você não nasceu porque você tomou a iniciativa de nascer. Você não tem como nascer sozinho, alguém vai lhe ajudar a nascer. Espiritualmente é a mesma coisa. Mas na regeneração, quando o homem é alcançado por Deus, é Deus que toma sempre a iniciativa, sob o influxo da graça, porque ninguém nasce por si mesmo, nem física, nem espiritualmente. O homem não pode ser o autor da sua redenção, da sua regeneração. O homem não se salva a si mesmo. Ética não salva o homem, o humanismo não salva o homem. Houve um santo homem chamado Pelágio. Ele foi um estudioso das Escrituras, e porque ele tinha uma vida muito correta, muito casta, muito santa, ele desenvolveu uma teologia que até hoje muitos cristãos acreditam nessa teologia. Muitas igrejas evangélicas embarcam nessa teologia de Pelágio, o pelagianismo. Quando a gente estuda teologia sistemática no seminário, a gente estuda sobre Pelágio. Quem foi Pelágio? Qual foi a sua doutrina? Qual o alcance dele na igreja do século 21? Pelágio dizia, porque ele viveu uma vida muito correta, ele achava que o homem podia salvar a si mesmo, que o homem podia se salvar tendo uma conduta correta, sendo ético, sendo correto. Muita gente pensa assim hoje, diz assim, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei, eu declaro imposto de renda todos os anos, eu nunca caí na malha fina, nenhum credor bateu na minha porta, eu sou um bom marido, eu não tenho 2 famílias, os meus filhos são aqueles que todo mundo conhece, eu sou um homem correto, frequento a igreja, entrego o meu dízimo, sou professor da escola bíblica dominical, canto no coral, vez por outro o pastor me chama para pregar. E há pessoas que pensam que porque são assim, podem salvar a si mesmas. E é um grande engano. Aliás, um pensador francês, Jean-Jacques Rousseau, dizia que o homem é por natureza bom, que é a sociedade que o corrompe. Pelágio pensava assim. O problema é que a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos maus. Davi diz, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há sequer um. Aquela música de Bezerra da Silva é muito atual. Se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Talvez deveria ser o hino do Congresso Nacional. Não há um justo, não há sequer um, todos se corromperam. E a palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que nós somos corruptos, não são só os deputados e senadores que estão lá.
Não são só os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que são corruptos. A Bíblia diz que o homem é corrupto, que o seu coração é enganoso. Jamais ele poderá dar um passo em direção a Deus. Ele só vem pelo influxo da graça. Deus chamando, Deus atraindo com cordas de amor. Deus tomando a iniciativa de buscá-lo e de salvá-lo. O homem não se salva pelo caráter. Ética não produz redenção. O homem não pode transformar a si mesmo e muito menos transformar outro. E alguns dizem que na salvação o homem trabalha em parceria com Deus. Não é verdade. A nossa participação na nossa salvação é passiva. Não dividimos essa tarefa com Deus, essa tarefa é só de Deus. A parte que o homem toma no ato da regeneração é passiva e não ativa. Ao invés de permanecer displicente, o homem se mostra interessado em anuir ao propósito de Deus para a sua vida. Ele abre a fortaleza da sua existência, ele capitula, ele se rende e ele entrega a sua vida a Jesus. E uma vez que Jesus entra, toma conta da nossa vida. Isso é graça. É por isso que quando lemos a parábola do filho pródigo, nós vamos encontrar dizendo: este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Olha só, estava. Um filho de Deus estava perdido, mas esse que estava perdido foi encontrado. Não foi o pródigo que encontrou o pai, foi o pai que encontrou o pródigo. Foi o pai que encontrou o filho, seu filho mais novo. Deus é o grande buscador da Bíblia. O grande buscador da Bíblia. Até o filho mais velho, quando ouve o som das festas, das músicas, dos cânticos, ele fica profundamente irritado, e ele pergunta a um dos servos da casa: o que é que está acontecendo? Teu pai mandou matar o bezerro cevado, mandou fazer uma festa para teu irmão que voltou. E a Bíblia diz que ele, indignado, não quis entrar, não quis participar da festa. E o que é que faz o pai? O pai sai da festa e vai falar com o seu filho mais velho. E diz exatamente isso. É justo festejarmos, é justo nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Foi achado. Não foi ele que achou o pai, foi o pai que o achou. Meu querido irmão, meu querido amigo que está aqui hoje à noite, você se lembra da sua experiência de conversão? Você se lembra quando foi que Jesus o achou? Você se lembra quando Jesus o encontrou? E eu tenho certeza que no dia que Jesus o encontrou, antes desse encontro, ele já vinha trabalhando de várias formas, atraindo você aos seus braços ternos. Isso aconteceu com o filho pródigo. No momento de lucidez, ele estava lá naquele lugar terrível, desejando comer o que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ele se lembrou que tinha pai, ele se lembrou que tinha casa. O pecador é aquele filho perdido, que um dia o Espírito Santo atua no coração para lembrá-lo de que ele tem um pai, que ele tem um Deus maravilhoso, que está chamando, que está atraindo, e enviou seu único filho para ser propiciação pelos nossos pecados e efetuar em nós uma eterna redenção. É ele que nos atrai. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. É ele que nos atrai. Ninguém vem a Cristo com suas próprias pernas, sozinho, porque eu quero ir. A gente só vem a Cristo porque ele nos atrai, ele nos chama. Às vezes é uma música,
que o nosso Alex cantou hoje. Às vezes aquela música fala tanto ao nosso coração. Eu me lembro da minha avó saudosa, e como eu tenho saudades da minha avó. Porque tudo em nossa família começou com aquela velhinha. Ela possuía assim uma inquietude, uma angústia no coração. Ela queria saber de Deus. Deus já estava chamando, atraindo-a. Ela ia à igreja dela. Ela ia à missa. Naquela época a missa era em latim. Você pode imaginar uma coisa dessa? O padre celebrando a missa de costas para o povo e usando aquelas expressões em latim, Dominus vobiscus. Como é que uma pessoa analfabeta sabe o que é isso? Aquelas expressões em latim. Então ela ia para a igreja e procurava lá o sacerdote para que ele explicasse as coisas para ela. Ele dizia para ela, não se preocupe com essas coisas não. Mas ela se preocupava, havia uma inquietude no coração, ela queria saber mais. E um belo dia, uns crentes chegaram, uns crentes batistas, viu? Se Deus quisesse que eu fosse de outra denominação, Ele teria mandado lá os assembleanos, teria mandado lá os episcopais, os presbiterianos, mas Ele mandou os batistas. E os batistas chegaram lá na casa. Dona Maria, queremos convidar a senhora para um culto. Vai ter um culto aqui, na casa de alguém, no meio do mato, lá na clareira. Não havia eletricidade, as pessoas levavam Petromax. Alguém se lembra disso? Petromax. E ela disse, eu vou. E uma vizinha advertiu, Dona Maria, não vá não. Porque nesse culto desses crentes aparecem uns bodes pretos. A senhora fique atenta, fique de olho. Não, eu vou ficar de olho aberto. Não se preocupe não, mas eu vou. E Dona Maria José da Cunha foi àquele culto acompanhada de seu marido. E lá no culto, ela achou tudo lindo. Olha, não tinha coral, não tinha o Alex cantando, não tinha bateria, aqueles irmãozinhos só com um cantor cristão lá cantando, sem instrumento algum, sem iluminação. E aí um pregador lá, um irmão leigo da igreja, talvez um diácono, foi lá e pregou o evangelho, e aquele casal ouvindo atentamente. E finalmente, no final do culto, disseram, nós vamos cantar o hino, e 503 do cantor cristão, e começaram a cantar, e quando eles estavam cantando, um verso daquele hino, o hino 501 do cantor cristão, e eles cantaram assim, irão gozar no lar de luz, só teus remidos, ó Jesus. E eu sei que Cristo, meu Senhor, me espera ali no lar de amor. Dona Maria José ouviu isso. E este verso deste hino calou fundo no coração dela. E o culto acabou, voltaram para casa, no meio do caminho, ela quis saber a impressão do marido, e ela estava com receio de perguntar. Finalmente ela arriscou. Ela disse, o que foi que tu achou, seu Lu? Era assim que ela chamava o marido. O que foi que tu achou, seu Lu? E meu avô virou-se para ela e disse, Maria, se esses crentes não forem para o céu, nós não vamos não. E foi assim que aquele casal de analfabetos foi alcançado pela graça de Jesus. Encontraram Jesus. Jesus os encontrou. Não fizeram nenhuma autoajuda. Jesus foi ao encontro. Estavam perdidos, mas foram achados. Portanto, a redenção acontece toda vez que um pecador perdido encontra Jesus. A redenção acontece toda vez que um pecador perdido é achado por Jesus. Pode acontecer hoje aqui, pode já ter acontecido esta semana, pode ser que em casa você tenha ouvido alguma música no rádio, pode ser que você ligou a TV
e uma frase falou ao seu coração. Pode ser que você tenha aberto as Escrituras e um verso das Escrituras saltou das páginas para o seu coração. Ou pode ser que aqui hoje à noite Deus esteja usando este pregador, este obscuro pregador, para falar destas realidades espirituais ao seu coração. Pecador perdido pode ser achado. Esse pecador perdido é um filho de Deus que saiu de casa, mas precisa voltar. E esse pecador perdido é o nosso irmão mais novo. E porque ele foi encontrado, ele foi achado, é justo que nos alegremos. É justo que façamos uma festa. É justo que nós façamos aquela celebração por causa de um pecador que Jesus encontrou e salvou pelo seu precioso sangue. Não são suas ações, não é seu caráter, não é sua ética, não é seu humanismo, mas é pelo precioso sangue de Jesus. E você pode ser encontrado hoje por Jesus. Aliás, eu quero afirmar que Jesus já encontrou você. Você só precisa pegar a estrada. Ele está lá no final, de braços abertos para recebê-lo. Amém?